Vamos conversar um pouco sobre ferramentas, ferramentas elétricas, a bateria, a pneumática. Vou deixar para vocês a minha opinião e alguns links de compra aí, algumas opções de compra para vocês. Vocês têm visto eu fazer os serviços do galinheiro ali e algumas ferramentas que eu utilizo são ferramentas a bateria. Então, deixa eu contar para vocês um pouco da história das minhas ferramentas a bateria. Algumas estão aqui, algumas ainda estão na outra cidade. Mas a primeira ferramenta que eu adquiri a bateria foram as parafusadeiras. Eu acho que o grande padrão das pessoas do primeiro item é comprar uma parafusadeira, né? A parafusadeira, a bateria que eu tinha lá, não é esse modelo que eu estou utilizando aqui hoje, mas eu sempre comprei parafusadeiras baratas, coisas simples. As primeiras ferramentas normalmente são parafusadeiras simples e elas até que duravam um bom tempo. Mas depois de 2 anos de uso, é comum que as baterias percam a sua capacidade. Então, as parafusadeiras mais antigas que eu tinha, boa parte delas foi aposentada devido à bateria. Há uns 2 anos atrás, mais ou menos, eu comprei essa parafusadeira da DeWalt. É uma parafusadeira muito boa. Eu utilizei ela nesses 2 anos como parafusadeira, como furadeira, furadeira de impacto. Utilizo para furar parede com broca 10 mm, concreto, ela fura tranquilo. Aço rápido aí, 13 mm, ela dá conta de furar também, tem o controle de velocidade. É um equipamento muito bom, só que é um equipamento que hoje acho que custa na faixa de R$ 1.200. E depois dos 2 anos de uso, eu tive 2 problemas com elas. As baterias original de 2 amperes, elas começaram a aguentar pouca carga. E o carregador, ele vinha me incomodando um pouquinho também, porque ele carrega a bateria, mas quando ele finaliza a carga, que a luz vermelha dele indica que ele finalizou a carga, se você tirar a bateria e colocar outra bateria, ele não carrega mais. Você tem que tirar ele da tomada, esperar 1 minuto para apagar todas as luzes e daí sim colocar uma nova bateria para carregar, senão ele não faz a carga da bateria. Então, para resolver esses problemas, eu comecei a procurar a bateria para comprar de reposição. E aí que veio o meu susto. As baterias são muito caras. Para te comprar 2 baterias dessa original de 2 amperes e um carregador, sai o custo da ferramenta nova. Então eu procurei a opção de montar baterias mais baratas e comprei as cases de bateria, que são só essas caixinhas plásticas aqui, onde você compra as células separadas para montar as baterias, né? Essa aqui vem, inclusive, marcado aqui 6 amperes, mas esse kit de adesivos vem junto com a caixinha, então depende da célula que você coloca dentro. E algum tempo atrás, ainda era possível comprar essas células da China com preço bom. Células de alta descarga, com alta capacidade, com preço bom. Foi quando eu montei essas baterias aqui, que deu uma vida nova para a parafusadeira, porque aqui eu tenho 2 baterias de alta descarga de 2,5 mA, então 2.500 mA, então dá um total de 5 amperes, e aqui de 2,5 amperes, que já é acima da capacidade original da bateria que veio junto com a parafusadeira. Isso trouxe uma vida nova para a parafusadeira, eu consegui usar ela por mais algum tempo. Porém, agora, você não consegue mais comprar essas células do AliExpress, só no Mercado Livre, células que já foram importadas. E aí incide imposto, trazer esse produto para cá, acabou que essas células ficaram muito caras. Então, fica difícil você montar baterias hoje. Então, a alternativa é comprar baterias já montadas. Mas aí também tem uma questão, que é o lucro de mais uma pessoa, né? Essa reposição acabou ficando muito cara. Aí eu comecei a procurar outros equipamentos inferiores, equipamentos mais baratos para comprar, outros modelos de equipamentos que eu precisava. E a gente já tinha comprado algumas parafusadeiras desse tipo aqui de impacto para usar na oficina. Equipamentos, bom, para o uso sem ser profissional, elas atendem bem. Eu nunca tive nenhum desses equipamentos aqui, chineses aqui, estragados o equipamento. Nenhum deles até o momento eu tive problema de estragar o equipamento, né? Entretanto, as baterias, sim, a bateria ela mantém o mesmo problema. 2 anos de uso, se você usar contínuo, aí vai estragar a bateria. E os equipamentos, esses equipamentos chineses, eles são muito baratos, mas muito baratos. Um lava-jato desse aqui você compra por R$80, R$90. A questão é a seguinte, esses equipamentos eles vêm com uma bateria, mas a bateria deles normalmente não é muito eficiente. Deixa eu pegar um exemplo para vocês, essa bateria aqui que vem junto com esse soprador aqui, vem em conjunto com 2 baterias dessa.
Essa informação de 48 volts aqui, ela não é verdadeira. Todos os equipamentos que estão aqui em cima, eles trabalham com a mesma quantidade de células, tá? A linha Makita, se eu não me engano, marca 18 volts, a linha Bosch 20 volts, eu acho, a DeWalt 20 volts, essas importadas marcam 21 volts, algumas mentem 48 volts, algumas chegam a incríveis 228 volts. Isso não é real, tá? Aqui tem uma que marca 68 volts. Todas essas baterias aqui, elas têm a mesma quantidade de células. Então, baterias de 18, em geral, de 18 a 21 volts, todas são a mesma bateria, tá? São a mesma quantidade de células, a mesma potência das baterias. Claro, tem baterias com alta descarga, tem baterias que têm uma capacidade de corrente nominal maior ou menor, que isso vai definir a durabilidade, o tempo de uso da bateria, não a potência do equipamento, né? Mas grandes marcas aí não vai fazer diferença você comparar uma bateria de 18 com uma de 21 volts. Você vai ter que comparar somente a capacidade nominal da bateria para saber a diferença entre as potências, né? Então essas baterias dessas máquinas, elas são fracas. Essa bateria aqui, ela tem células, se eu não me engano, de 1 ampere aqui dentro. Então ela é uma bateria de, vou considerar 18, 20 volts, 21 volts por 1 ampere. Para esse soprador, ele até atende, só que dura pouco tempo, você usa 8, 10 minutos, acabou a bateria, né? O lava-jato tem mais uma questão. Esse daqui é uma bateria que ela vem com espaço para 2S de células, 2 carreiros de células. Porém, aqui dentro, eu estou pegando aqui, estou vendo, ela está levinha. Aqui dentro não tem 2 carreiros de bateria, só tem um carreiro de bateria na parte de baixo. Se eu não me engano, aqui são 2 amperes. Então, a primeira alternativa que eu fiz quando fui comprar essas baterias foi o seguinte: eu estava comprando equipamentos que acompanhassem 2 baterias pelo menos. Eu pegava essas 2 baterias aqui que tem só um carreiro de célula, desmonto elas e coloco as células, todas as células, em uma única bateria. Essa aqui é uma bateria que está dupla, eu até tinha anotado embaixo aqui, ó, ela tinha célula de original, acho que era de 2 amperes, então essa daqui foi colocado os 2 kits de células que veio nas 2 baterias dela e sobrou uma caixinha vazia. Com a caixinha vazia, eu montei mais uma bateria comprando as células avulso no Mercado Livre. Para quem não tem o conhecimento para comprar essas células, para melhorar o seu equipamento, tem a alternativa das células que vende montada já. Essa daqui é da Junli, ela marca 8 amperes. Ela é uma bateria de 4 amperes, não é uma bateria ruim, apesar de mentir na voltagem e na corrente, eu considero o valor de compra dela e a capacidade que ela entrega. É uma bateria que mais ou menos custa 100, 110 reais e entrega 4 amperes. Bateria boa. Essa bateria aqui, ó, da Hanabi também é uma bateria de reposição que eu comprei ela separada no Mercado Livre. Ela é uma bateria que marca os 21 volts, que é real, e marca os 4 amperes, que é real. Essa bateria aqui é muito boa, tá? Essa bateria aqui sem a parte de USB, ela custa, eu acho que uns 150 reais. E a que tem as tomadas USB, ela custa na faixa de 180, 200 reais. Então, vale a pena comprar a ferramenta mais barata e a bateria de reposição, tá? E as baterias pequenas normalmente vêm com um carregadorzinho bem simples desse aqui, que carrega via P4, e eles têm capacidade aí de carregar 1 ampere a bateria. Então, a bateria grande demora para carregar. Uma bateria dessa de 4 amperes vai demorar 4 horas para carregar. Então eu adquiri também o carregador de bateria separado, esse aqui é dessa mesma marca Junli aqui, que ele carrega, nesse caso aqui, 2 amperes. Existem uns carregadores aí até para 4 amperes, então vai carregar bem rápido. Só que tem uma questão no meio disso tudo. A bateria da DeWalt é uma bateria proprietária, que eles chamam, algo assim. O encaixe da bateria da DeWalt só serve nos equipamentos da DeWalt. O encaixe da bateria da Bosch só serve nos equipamentos da Bosch. E o encaixe da bateria da Makita, quando a Makita desenvolveu, só servia nos equipamentos da Makita. Só que os chineses adotaram, em praticamente todo o equipamento que eu vou ver para comprar, é assim, o padrão de bateria Makita como o mesmo do deles. Então você pode intercambiar todos os produtos chineses aqui, intercambiam as baterias. Você usa uma bateria boa em qualquer um dos equipamentos, desde que o teu padrão seja Makita. Então hoje eu não iria mais adquirir, se fosse uma ferramenta boa, DeWalt. Eu iria adquirir Makita para poder utilizar as baterias, intercambiar nos outros equipamentos, né?
Então você pode comprar, fazer a aquisição dos equipamentos baratos, aí uma serrinha dessa daqui acho que custa uns R$ 200 mais ou menos. Ela vem com duas baterias que não tem uma qualidade top, mas você compra um carregador e uma bateria boa separada e tem a bateria funcionando. Você compra depois lá só uma lanterninha separada do AliExpress que custa R$ 50, R$ 60 e usa qualquer uma das suas baterias com padrão Makita. Pode comprar o soprador, não precisaria nem ter... comprar com bateria, você tem a opção de comprar esses produtos sem bateria, que são ainda mais baratos, e usar suas próprias baterias. A partir do momento que você tem algumas baterias que atendem bem, que são boas, você pode ir comprando só o equipamento sem bateria e aumentar a sua quantidade de ferramentas com os equipamentos sem baterias. Essa questão das baterias aí se resume, a gente chega num resultado que é o seguinte também: o problema é o consumo do equipamento. Equipamentos muito fortes, eles exigem baterias muito boas, senão dura muito pouco tempo ou senão eles não têm potência. Aí vem uma outra questão da ferramenta bateria. Quando não é para uso profissional, você tem que avaliar bem se tu tem necessidade mesmo de utilizar o equipamento sem estar ligado na tomada, se o equipamento tem necessidade de ser móvel. Eu vou dar um exemplo dessa esmerilhadeira. Eu utilizo ela com disquinho de desbaste de madeira quando eu quero fazer um acabamentozinho numa madeira lá quando eu estava fazendo o galinheiro ali, né? Utilizei ela. Quando eu fui fazer a cobertura, eu utilizei ela com um disco para cortar cerâmica, para cortar telha de fibrocimento. Entretanto, para mim fazer o uso de um disco de corte, se for para mim cortar vigas de ferro, não tem por que eu utilizar essa máquina aqui tentando cortar vigas de ferro para uso contínuo, no uso profissional. Por quê? A bateria dela, mesmo colocando essas baterias boas, você vai conseguir usar ela 8 minutos, 7 minutos e vai descarregar a bateria. Ela puxa uma corrente muito alta, ela exige uma potência muito alta. Então, se você vai fazer o uso contínuo onde tem ponto de energia, não tem como você não ter, se optar por usar ela ao invés de uma elétrica. Você tem que ter uma ferramenta elétrica para usar ela. Assim como tem muitas ferramentas grandes que não são viáveis o uso com bateria. Deixa eu dar um exemplo aqui para vocês. O caso dessas ferramentas aqui, uma serra circular, uma maquita de piso, tupia, plana, retífica reta, soprador térmico, pulverizador de tinta, martelete, isso daqui não tem condição de utilizar com bateria. Hoje o custo é muito alto das baterias para você conseguir usar essas ferramentas. Uma serra circular que funciona a bateria, em geral, elas usam duas baterias dessa, encaixadas uma em cada lado da serra, ou se não, no caso da DeWalt, algumas marcas aí tem a bateria Flex, ela chega a 60 volts. São baterias que têm alto poder de descarga. Você vai conseguir usar uma máquina dessa por 20 minutos, 30 minutos de uso, só que com uma bateria que custa na faixa de R$ 1.000, R$ 1.200, então a ferramenta vai ficar muito cara. É difícil a situação onde você vai usar madeira, ter que usar uma serra circular dessa que você não tem a opção de energia. Então, para o uso hobby, a gente usa as ferramentas ligadas na energia quando tem essa opção, e quando vale a pena o custo-benefício para ter a praticidade de utilizar a ferramenta bateria, aí sim a gente parte para ferramentas a bateria. O caso da lixadeira. Quando eu preciso cortar ferro, eu utilizo uma lixadeira ligada na energia, ligada na tomada. Posso usar ela o tempo que for, o custo da energia é irrisório. Quando eu preciso furar um concreto mais grosso, eu vou utilizar uma furadeira ligada na energia. Se eu vou fazer vários furos num metal contínuo, eu não vou usar a parafusadeira, não vou usar uma ferramenta a bateria, tendo que recarregar a bateria. Eu vou utilizar ela ligada na energia. Para uso profissional, o profissional pode avaliar que vale a pena para ele, pela questão da mobilidade, utilizar tudo a bateria. Mas eu estou falando aqui a opinião de uma pessoa que tem isso como hobby. Esse uso aqui é amador, não é profissional, né? Então, tem que saber diferenciar o momento de você utilizar uma ferramenta que é ligada na energia de uma ferramenta que é a bateria. Além das opções das ferramentas a bateria, eu utilizo mais uma opção, que é as ferramentas pneumáticas. Principalmente em Barra Velha eu utilizava muitas ferramentas pneumáticas. Elas têm um custo-benefício muito bom, elas são baratas. A ferramenta em si é barata. Se vocês viram usando várias vezes o pinador, esse pinador é muito bom de utilizar. Substitui em muitos lugares o prego e o martelo, que é difícil, demorado, o pinador é automático, mas aí vem a questão de que você tem que ter o ar comprimido, né? Tem que ter o compressor, que é um investimento alto. Aqui para o sítio eu trouxe um compressor pequeno e lá na oficina a gente tem um compressor grande, então eu tenho pinador,
grampeador pneumático, rebitador pneumático, tico-tico pneumática, furadeira pneumática. Elas são ferramentas pequenas e baratas de comprar, então vale a pena o pneumático nesses casos. Só que precisa do investimento inicial, que é o compressor, aí às vezes torna um pouquinho mais cara a ferramenta. Para o uso amador, a ferramenta elétrica ou a bateria, ela vai ter um início mais barato, né? E outra questão daí também é a bateria, que eu não vejo como utilizar ainda um manual no cenário atual, é o pulverizador, né? O pulverizador, a bateria. Esse aqui eu utilizei para fazer a adubação naquele dia, ainda tem até, por sinal, um pouco do produto ali dentro. A gente vai fazer uma reaplicação em alguns pontos hoje. E eu já adquiri mais um pulverizador dessa mesma marca para utilizar um só para o veneno e um só para adubação, para não ter o problema da limpeza, né? É muito prático, dura várias aplicações. Uma bateria dessa carregada do pulverizador são cerca de 10 bombadas, você não precisa recarregar, ele aguenta ainda mais a bateria. Isso com uma bateria de 7 amperes de chumbo ácido original. Se você colocar uma bateria de lítio ali, LiFePO4 vai aguentar ainda mais. Deixa eu só mostrar para vocês o que tem de ferramentas aqui, né? Não sei se passou todas, né? Essa daqui é uma lanterna, ela foi adquirida no AliExpress. Ela usa qualquer uma das baterias e ela tem a opção da saída USB, que converte as minhas baterias aqui para mim poder utilizar num cenário que eu não tenha um power bank, um outro equipamento, utilizar o USB. Aqui é o soprador. É um soprador bastante forte, prático para você fazer limpeza, acender um fogo, funciona muito legal. Essa daqui é a lixadeira, essa daqui ela conta com controle de velocidade. Você tem 3 opções de controle de velocidade selecionados aqui na tela dela. Aqui a descrição é como polimento, acabamento, corte, mas isso muda a velocidade de funcionamento dela, tá? Eu vou deixar o link para vocês dessa ferramenta à venda no Mercado Livre. Aqui o lava-jato, a bateria. Eu já fiz um vídeo demonstrando aí para vocês o funcionamento dele, né? Lavando a fogueira, alguns pontos ali que ficou mais prático eu levar ele. Obviamente, isso aqui não é um equipamento para você lavar calçada ou lavar um carro, né? Você precisa utilizar um lava-jato na energia, porque isso aqui não vai ter potência e não vai ter bateria que aguente para lavar um carro. Agora, se você faz trilha, por exemplo, levar na trilha para lavar um vidro que acabou ficando muito sujo, você joga a mangueirinha dele dentro de um balde de água, dentro de um reservatório de água, conecta a bateria ali, para isso ele funciona bem, né? Essa aqui é a serra, a motosserra, a bateria. Por incrível que pareça, ela corta muito bem madeira. Óbvio também, não vai utilizar ela para cortar a lenha para 6 meses de inverno aí, porque isso aqui não vai servir para isso, né? Agora, quando você vai cortar o galho de uma árvore que está incomodando, um galinho pequeno, fazer um serviço num local onde não tem energia, ela quebra um galho. A bateria que vem original dela não aguenta muito tempo, mas com essas baterias de reposição, ou uma bateria que você monte com um pouco mais de corrente, dá para utilizar perfeitamente. Essa daqui é a parafusadeira de impacto. Essa marca aqui me surpreendeu. Eu tinha visto um review, isso aqui também não é um review de ferramentas, né? Não tenho certeza se foi do canal do 123 Fernando. Eu gosto bastante dos vídeos dele, acompanho. Mas é uma parafusadeira que tem uma eficiência bem legal, uma marca bem legal. Inclusive, além desse tipo de parafusadeira aqui que é com bit hexagonal, parafusadeira de impacto, eles têm parafusadeira com mandril, eles têm chave de impacto, tem várias ferramentas dessa marca e atendeu bem legal. Já é uma coisa que a gente gosta, já que vem marcado pelo menos a voltagem real, a capacidade real da bateria. No equipamento também vem marcado a capacidade real do equipamento, rotação. Tem muitos equipamentos chineses aí que vem com uma informação falsa de bateria que hoje não condiz mais com a realidade. O pessoal já conhece isso, a grande maioria já sabe que não atinge essa voltagem, não atinge esse torque, então não tem muito porquê os importadores ou o fabricante chinês ficar colocando essa informação aí que não é real, né? Essa daqui, ó, é a chave de impacto da bateria. Essa daqui eu utilizo muito na mecânica, nos nossos serviços mecânicos. Quando você vai fazer uma manutenção, trocar um pneu, precisa tirar um equipamento, mexer no motor, né? Isso aqui é muito prático, agiliza muito o
você ganha muito tempo com uma chave dessa. Claro, um jogo de soquete manual, ele tem um custo muito menor e você tem todas as chaves ali, as opções. Esses kits eles até vêm com alguns cachimbos junto, mas é poucas opções. Então você precisa ter os complementos para utilizar a chave de impacto, né? Mas ela atende muito bem. E esse daqui eu não tenho o que falar a não ser do custo. É um excelente equipamento, uma excelente furadeira, só que parafusadeira e chave e furadeira de impacto, né? Só que o custo é muito elevado. Eu não sei se eu optaria de novo por uma ferramenta tão cara dessa, visto a qualidade que essas ferramentas baratas estão entregando. Hoje, quanto à marca, certamente eu partiria para a Makita por causa do padrão de encaixe das baterias, como eu citei para vocês, né? A qualidade da Makita, da DeWalt, da Bosch, elas são bem equivalentes hoje, o preço também é muito parecido. Então, para mim, essa característica do encaixe das baterias, eu optaria hoje por Makita. Existem uns adaptadores que você compra para utilizar baterias de outras marcas nas máquinas. Só que o adaptador, ele vira normalmente o lado da bateria, ele deixa a bateria muito comprida, o equipamento não fica legal de utilizar. Então é difícil utilizar o adaptador para usar entre marcas, né? É melhor você já comprar a primeira ferramenta no padrão que você deseja e depois seguir e ir comprando as outras ferramentas sempre dessa mesma marca para ter como intercambiar as baterias, né? Uma parafusadeira hoje da DeWalt custando R$ 1.200 e uma parafusadeira dessa chinesa custando R$ 300, você consegue comprar 4 parafusadeiras dessa chinesa, né? Não sei se é competitivo ainda para essas marcas manter isso. Para uso profissional, sim, mas para uso amador eu acho que não. Você consegue comprar mais vezes o equipamento, mesmo que ele vá ter uma vida útil menor, você vai repor ele 4 vezes, não vai ter como comparar. Mas isso é uma opinião minha, cada um avalia o que é bom para si, né? O profissional, como eu disse, ele vai optar pela ferramenta boa, excelente. Eu vou optar por ter a variedade primeiro de ferramentas, conseguir comprar todas as ferramentas que eu preciso, para cada uso, para cada serviço tem uma ferramenta específica, isso facilita demais você ter a variedade de ferramentas, para depois pensar em adquirir uma ferramenta de melhor qualidade, de maior potência que vai me atender. Outro item que eu já pedi, que logo vai estar junto dessas ferramentas aqui, é a serra sabre, a bateria também. A serra sabre, ela substitui para cortar madeira uma serra tico-tico, um canto que você não consegue alcançar, e também para carnear animais, para abrir animais. Facilita bastante a serra sabre. É isso aí, pessoal. Está aí a apresentação e um pouco de informação sobre as ferramentas da bateria, como eu costumo escolher e trabalhar com as minhas ferramentas da bateria. E se isso aí serviu para você, se você gostou do assunto, compartilha com os amigos aí, deixa um like e um comentário no vídeo. Valeu!